Vamos retornar então, dando sequência aqui no nosso treinamento. Falamos de split payment, falamos de não cumulatividade, enfrentamos toda a regra ali de creditamento de IBS e CBS. E aqui eu trago para vocês alguns slides para reflexão e que é consequência de tudo isso que eu falei até agora. Então eu estou aqui no slide 66, onde eu começo a falar um pouquinho de formação de preço, considerando a reforma tributária. Isso também tem que estar na agenda de todos os empresários, tem que estar na agenda do departamento comercial, tem que estar na agenda do departamento de compras, envolve custos, envolve estratégia de negócio, envolve orçamento das empresas. Entender essa lógica de formação de preço, entender o impacto disso em custo, é um dos pontos mais sensíveis e mais relevantes que a gente tem enfrentado nos trabalhos de diagnóstico dos impactos da reforma tributária. Aqui eu estou colocando alguns exemplos simples para efeito didático, mas é lógico que a vida real é bem mais complexa do que isso. Eu coloco aqui no primeiro slide para vocês um exemplo de uma empresa que é uma prestadora de serviço. Então, uma empresa prestadora de serviço no lucro presumido. Por que no lucro presumido? Porque atualmente isso é importante, né? Então, atualmente, uma empresa no lucro presumido paga PIS e COFINS de 0,65% e 3%. E coloquei aqui uma hipótese de uma prestação de serviço com uma alíquota de ISS de 5%. Então, esse é o cenário aqui que nós temos. Como que funciona a formação de preço hoje? E está aqui a fórmula para vocês. Os tributos são todos calculados por dentro, né? Nós temos ali o chamado gross up, imposto por dentro, efeito cascata, tributo sobre tributo. Para isso, eu tenho a fórmula matemática onde, num valor hipotético de um serviço sem impostos de R$10.000, onde eu desejo apenas incluir estes tributos, eu tenho que fazer aqui os 10 mil dividido por 1 menos 0,65, menos 3%, menos 5%. Então, quando eu tenho aqui o cálculo efetivo, os 10 mil vão para 10.946,91. Por quê? Porque tem tributo incidido sobre tributo. Eu pago ISS hoje sobre PIS e COFINS, eu pago PIS e COFINS sobre ISS, eu pago PIS e COFINS sobre PIS e COFINS. Então, essa fórmula matemática está refletindo tudo isso. Então, se vocês olharem, poxa, a alíquota nominal, se eu somar isso nominalmente, a gente está falando de 0,65 mais 3% mais 5%. Deveria ser 8,65, deveria ser a carga tributária. Mas o resultado dessa conta não é 10.865. O resultado dessa conta é 10.946. Por quê? Porque tem tributo sendo calculado sobre tributo. E o cliente, quando compra, ele paga pelo serviço 10.946. Ele tem ideia de quanto tem de imposto ali dentro? O ISS ele até sabe, porque ele está olhando na nota, nota fiscal, dependendo da prefeitura, tem ali a indicação. Mas ele não sabe se o fornecedor dele está no lucro presumido, está no lucro real. Ele não sabe se ele incluiu 0,65% e 3%, se ele embutiu 9,25%. Ele não sabe. Então, daí vem um ponto que a gente fala, olha, hoje o cliente, ou hoje o adquirente, ele não sabe quanto ele está pagando de tributo. Ele sabe que ele pagou R$10.946,91. Como que o fornecedor fez a conta? Como que ele chegou nesse preço? Geralmente o adquirente não sabe. Lógico, tem a hipótese que isso é negociado entre fornecedor e adquirente. Mas, em geral, na média dos adquirentes, ele não sabe qual é o montante do tributo. E agora, pessoal, como que fica isso? Então, vamos imaginar que a alíquota desse tributo, e de novo, eu estou usando para fins didáticos 28%. Se mudar depois, o mecanismo vai ser o mesmo para efeito de forma de cálculo, tá? Mas agora, pessoal, vejam que se eu tenho 10 mil de prestação de serviço e minha alíquota é de 28, o tributo vai ser de 2.800 e o valor total da nota vai ser de 12.800. Isso vai estar indicado em documento fiscal. O adquirente vai saber exatamente, eu paguei 10 mil pelo produto e eu paguei 2.800 pelo tributo. Esse é o meu ônus tributário. Então muda a lógica, muda a fórmula matemática, tem que mudar o sistema das empresas, tem que mudar o sistema de precificação das companhias, vai ter que mudar RP, vai ter que mudar orçamento, vai ter que mudar contabilidade, vai ter que criar conta contábil para tudo isso, para poder acomodar todas as fórmulas de precificação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre contrato, como que fica contrato em relação a isso. Vamos pensar num outro exemplo numérico agora de formação de preço no comércio. Então vamos pensar num comércio que está no lucro real, um comércio que está fazendo uma venda interna dentro do estado de São Paulo, cuja alíquota de ICMS é de 18%. Então vejam que eu tenho 18% de ICMS e tenho 9,25% somado de PIS e COFINS. De novo, faço toda a fórmula matemática, agora aqui incluindo no preço nos 10 mil o 18% de ICMS, eu estou embutindo o PIS e COFINS
Eu estou tirando, se vocês observarem na fórmula matemática, já é a fórmula mais atualizada, tá, pessoal? E isso já serve até de colinha para vocês. Ali eu já estou tirando, inclusive, o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, em função da tese do século e de tudo que foi pacificado. Então essa já é a fórmula completa de tributo sobre tributo, de tal forma que eu repasso tudo isso para o cliente. Veja a extensão dessa fórmula matemática. Eu estou no slide 67. Veja a extensão dessa fórmula matemática. Então, o total da mercadoria passa a ser de R$ 13.438,15. De 10 mil foi para R$ 13.438 quando eu embuto tudo isso com essa fórmula super complexa que muita gente desconhece, que muita gente faz errado, que muita gente tem que contratar consultoria para poder tratar e elaborar toda essa precificação. Como que fica agora? De novo, a mesma coisa. 10 mil, se a alíquota é de 28%, os mesmos 2.800, porque a alíquota vai ser flat, a alíquota vai ser igual para todo mundo e o produto vai custar 12.800. Agora pensem comigo. Olha que distorção. No cenário anterior, no antes, o antes que na verdade para nós é o hoje, né? Nós temos então uma alíquota somando ICMS de 18, 9,25 de PIS e COFINS. Nós temos uma alíquota de nominal, uma soma de alíquotas, nós temos 27,25% de alíquota. No hoje. No depois, com a reforma tributária já em funcionamento, nós temos 28%. Então vejam que a alíquota aumentou. Estou tratando de um caso do comércio onde a alíquota ela aumentou. Mas vejam que, como o tributo agora ele é calculado por fora e não por dentro, como eu não tenho incidência de tributo sobre tributo, como eu tenho hoje, o preço diminui. Então vejam que eu tenho 27,5% de alíquota nominal, com todo esse cálculo por dentro, me levou a 13.438. Agora a alíquota aumentou para 28% e ainda assim o valor do produto diminuiu, foi para 12.800. Por quê? Base de cálculo do tributo é o valor do serviço ou do produto e o tributo ele é calculado por fora. Não tem tributo sobre tributo. Logo, não tem efeito cascata. Logo, mesmo aumentando a alíquota, eu tenho uma diminuição de arrecadação. E aqui é um dos pontos que o governo tem insistido para falar que talvez a gente não vai ter aumento de carga tributária, mesmo tendo uma alíquota maior. Porque um dos efeitos, uma das distorções do modelo atual foi corrigida, que não é embutir tributo sobre tributo. Então vejam aqui a fórmula matemática e como mudou tudo isso. Vamos pensar agora, pessoal, na ótica, combinando tudo isso, transformando aqui num mini DRE, na página 68, e vamos ver aqui essa tabela que trata de efeito do custo no preço e no custo, tá? Aqui é bem legal entender, porque vai envolver você, contribuinte, tanto se você estiver na área fiscal, vai envolver você, contribuinte, se você estiver na área contábil, se você estiver no departamento de compras, de vendas, na controladoria. Esse DRE vai ser fundamental para você entender o tamanho do desafio que você vai ter daqui para frente. De novo, antes e depois, aqui eu estou falando então num cenário de novo de prestação de serviço. De novo eu estou falando de uma empresa no lucro presumido. Valor do serviço, antes de tributo, R$ 100.000. ISS de 5, PIS/COFINS de 3,65. Tributos todos calculados por dentro, como é hoje, com a fórmula que eu mostrei para vocês agora há pouco. Qual é o valor total da nota? R$ 109.469,07. Então, esse é o preço hoje com essas premissas. Quanto eu vou ter de tributo? Vou ter 5.473,45 de ISS, 711 de PIS, 3.284 de COFINS. Total de carga tributária, 9.469. Valor pago pelo carga tributária, 9.469,07. Então, o valor total era 100, mas com tributos ficou 109.469,07. Vamos olhar então para o cliente. Isso aqui então é um exemplo hipotético de uma prestação de serviço e vamos considerar que isso aqui é uma prestação de serviço de consultoria, tá bom? N pode ser qualquer consultoria empresarial, enfim, onde eu tenho uma tributação cheia sem nenhum tipo de benefício. Em geral, na ótica do cliente, um serviço de consultoria empresarial não dá direito a crédito nenhum. Então, o cliente ou o adquirente ele vai pagar R$ 109,469,07 e não vai ter direito a crédito nenhum. Então, isso vai ser o valor do gasto efetivo ou do custo efetivo que ele vai ter na operação. Guarda isso. Vamos para depois com a reforma tributária. Nós vamos ter R$ 100.000 de
valor do serviço antes dos impostos. Qual a alíquota hipotética aqui? 28%. Cálculo por fora, muito simples, a gente já viu, 128 mil é o total da nota. E aqui vem o principal ponto, percebam. Eu estou considerando uma hipótese onde o prestador de serviço no lucro presumido vai estar diante da reforma tributária, ele vai estar diante de um aumento significante de alíquota, ele vai sair de 8,65 e vai para 28. Eu estou considerando um cenário em que esse fornecedor vai repassar isso no preço. Necessariamente, ele precisa repassar isso no preço. Por quê? Se ele não repassar um aumento brutal deste no preço, se ele não cobrar 128, ele mata o negócio dele. Porque, na verdade, ele vai suportar todo esse aumento de alíquota. Então, eu estou considerando um cenário aqui onde o fornecedor, tendo uma habilidade comercial, tendo uma didática, tendo um bom conhecimento da reforma tributária, ele consegue demonstrar para o cliente dele a necessidade de repassar este aumento no preço. E aqui vem o principal argumento para ele conseguir isso. Na ótica do cliente, o tributo então vai ser de 28. Na ótica do cliente, vai pagar 128 por esse serviço de consultoria, vai pagar mais caro. Só que esse cliente, esse adquirente, ele vai ter direito a crédito de IBS e CBS sobre serviço de consultoria. E hoje ele não tem direito a este crédito. Então, o cliente ele vai ter direito a crédito de 28 mil reais. Full. Então, o custo na ótica do cliente passa a ser de 100 mil. O custo antes na ótica do cliente era 109, porque nenhum tributo era recuperado. E aqui vem a habilidade de você, contribuinte, negociar, independente do lado que você tiver na mesa. Você precisa demonstrar que você vai aumentar o preço do serviço em função da reforma tributária, você vai aumentar o valor deste serviço e o seu cliente, como adquirente, vai ter um custo menor. Então veja que é possível convencer o adquirente desse aumento de tributo. Olha, cliente, eu preciso aumentar o preço e para você vai sair mais barato do que hoje, porque você passa a ter créditos que você não tinha antes. Então veja a habilidade desse tipo de operação. E numa boa negociação ele consegue até aumentar um pouco mais esse preço, concorda? Porque eu estou dando uma vantagem para o meu cliente que não existia antes. Então não necessariamente meu preço pode ser 128. E aqui vem ter todo um desafio para precificar esse novo serviço, de tal forma que fique bom para os dois lados, que os dois ganhem nessa operação. Nesse caso aqui, o prestador somente aumentou o preço para repassar o tributo, o fornecedor não está ganhando nada, o adquirente, por sua vez, tem um desembolso maior, porque está pagando mais caro, mas está sendo beneficiado com um custo menor. Entender a lógica aqui, pessoal? Como que isso muda todos os conceitos, como que isso muda, e vamos pensar, isso muda a relação fornecedor-adquirente, isso muda a relação contratual, contratos que já estão sendo firmados agora para o futuro, isso vai impactar contratos que já estão vigentes, e isso vai mudar todo um resultado da empresa, inclusive do ponto de vista negocial, inclusive do ponto de vista de fluxo de caixa e do ponto de vista de resultado. Mas vamos dar um passo além. Vamos agora imaginar um outro cenário, vamos deixar um pouco mais complexo aqui esse exercício. Agora, nós estamos tratando de uma indústria no lucro real. Falamos do serviço e tá meio que provado aqui para vocês como o setor de serviço vai ser, de certa forma, onerado de uma forma relevante com o aumento de alíquotas, ok? Vamos olhar agora o setor de indústria, porque o setor de indústria está sendo tratado como o principal beneficiado nessa reforma tributária. Olha, o setor de indústria vai sofrer menos. Vamos pegar aqui um exemplo hipotético e ver se isso é verdade. Eu peguei aqui também, então, dentro do antes, uma receita antes dos tributos, também no valor de 100 mil reais. Eu peguei aqui uma alíquota de ICMS de 12%, tá? Hipotético, tá, pessoal? Podia ser mais, se fosse uma venda interna, estou considerando uma venda interestadual aqui. Eu estou considerando aqui também um PIS e COFINS cheio, né, porque é lucro real, 1,65, 7,6. E eu estou considerando aqui um IPI de 10%, é uma indústria. Fiz todos os cálculos, tributo por dentro, exceto IPI que é por fora. Então todos os tributos por dentro deu 125.219. IPI por fora deu 137.741. Calculei todos os tributos, deu 37.741, ou seja, está provado que 137 mil menos os tributos vai me dar os 100 mil que eu queria originalmente. O que vai acontecer com o cliente aqui? Agora eu estou imaginando que o cliente é um comércio, tá? É o próximo da cadeia. O cliente, eu estou considerando que esse cliente também é no lucro real. Esse cliente pagou 137.741,05.
ele se creditou de um ICMS de 15.026, ele se creditou de 1.818, ele se creditou de 8.374. E ele não se creditou de IPI, se vocês observarem. Por quê? Porque ele é comércio. E o comércio IPI é custo. Qual é o custo na ótica do cliente? R$ 112.521,91. Esse é o custo na ótica do cliente. Vamos entender como funciona? Depois da reforma tributária. Então, nós não temos ICMS, não temos PIS, não temos COFINS e não temos IPI. Estou considerando aqui um cenário onde não tem IPI. Lá no final eu vou falar das hipóteses que ainda assim o IPI pode sobreviver. Mas, por enquanto, sem IPI. A alíquota de 28, para toda a apostila a gente está usando esse percentual para efeito didático. Então, 100 mil, de novo 28, cálculo por fora, facinho, 128 é o valor total da nota fiscal. O meu cliente vai pagar 128, então vejam, o meu cliente antes pagava 137.741. Agora, o meu cliente está pagando só 128. Eu reduzi o preço para o meu cliente. Por quê? Essas alíquotas desses tributos todos, hoje, e mais um IPI por fora, me traz uma carga tributária maior do que os 28%. Vejam que o meu cliente ou adquirente vai tomar o crédito dos 28%. Logo, o custo na ótica do cliente vai ser de R$ 100 mil. O que eu estou demonstrando aqui, nesta hipótese, com estas premissas, o cliente paga menos, e aqui é um ponto para refletir. Será que você, indústria fornecedora, vai reduzir o preço? Será que o adquirente vai negociar com você e pedir essa redução de preço? E principalmente, quando você começa a tentar entender o que aconteceu com o seu cliente, com o adquirente, você vê que ele teve uma redução do custo de 112 para R$ 100 mil. Então, o cliente saiu ganhando. O cliente está pagando menos e está tendo um custo ainda muito menor proporcionalmente. Ele só ganhou nessa transação. Será que seria o caso de não reduzir 100% do preço? Será que seria um ponto interessante chegar no meio termo também novamente para os dois lados capturarem a máxima vantagem? Será que só vai conseguir capturar a máxima vantagem quem conhecer tudo isso? Quem estiver mais preparado para tudo isso? Então, se a sua área de compras vai passar por um treinamento disso tudo, vai estar preparada para encarar essa discussão? A sua área comercial vai estar preparada para tudo isso? Aliás, já está preparada para tudo isso, porque pense que negócios estão sendo feitos hoje já para longo prazo. Então, contratos estão sendo fechados para o futuro, que vai ser impactado por tudo isso. Então, pense que o time de aprender tudo isso, de conhecer, de dominar tudo isso, já passou. Mas, vamos lá, estamos ainda em 2025, vamos aguardar aí os próximos passos e espero poder contribuir com vocês, então, que esse treinamento possa ajudar vocês a enfrentar todas essas discussões. Em função de tudo isso, a gente fecha aqui também com algumas perguntinhas, né? Os seus contratos com clientes e fornecedores possuem repasse de aumentos de tributos? Os contratos que eu digo, os contratos que estão vigentes, já está previsto algum tipo de repasse automático? Ou você vai ter que negociar caso a caso dos contratos que estão vigentes? Para o futuro, né? Será necessário negociar com cada cliente e fornecedor a nova formação de preço em razão da reforma tributária? Foram avaliados os impactos da reforma tributária na ótica do custo da sua empresa e do seu cliente? Então não é só pensar na sua formação de preço, né? Tem que pensar no impacto do custo do meu cliente. Os orçamentos dos próximos anos, vocês já levaram em consideração tudo isso? Já foi revisto o que vai dar direito a crédito, o que não dá direito a crédito hoje? Já foi revisto qual vai ser o perfil do seu fornecedor? Primeiro, será que o seu fornecedor está no lucro presumido? Seu fornecedor está no lucro real? Seu fornecedor é do Simples Nacional? Qual que é o perfil do seu fornecedor? Quanto que ele está repassando de tributo para você? Como que ele está formando preço? Então, será que isso tudo, e eles repassando ou não, repassando na totalidade, repassando parcialmente, será que todos esses cenários vocês já estão prevendo tudo isso nos orçamentos? Ou será que é hora de sentar de forma imediata e revisitar orçamentos? Na maioria dos casos que a gente está vendo, pessoal, ninguém tem isso ainda preparado. O pessoal que tem orçamento de 5 anos para frente, ninguém está contemplando nada disso. Então, de novo, a importância disso tudo, olhando para o perfil de cada fornecedor, olhando para o perfil de cada cliente. Então, eu preciso também entender qual vai ser o impacto no custo do meu cliente e ali encontrar a melhor estratégia financeira, comercial, para poder tirar ali a melhor vantagem dessa operação, sem, lógico, prejudicar o cliente, mas deixando a empresa mais saudável.
E assim, se você não estiver preparado para isso, talvez não é nem questão de tirar vantagem, talvez você vai ser prejudicado em não entender o mecanismo, talvez você vai ter a sua margem prejudicada por desconhecimento da legislação. E aqui, uma última pergunta, né? Se todas as áreas impactadas da empresa já conhecem o efeito da reforma tributária. De novo, pessoal, não é só a área fiscal, não é só a área de tecnologia da informação. Nós temos que envolver todos os compradores, todo o pessoal de comercial, nós temos que o pessoal administrativo, o pessoal de controladoria, o CEO, o CFO, todos os envolvidos, todas as áreas, o jurídico, porque o jurídico vai lidar com todos esses contratos. Então a gente está discutindo agora se cabe cláusula padrão, será que tem que mudar a cláusula padrão, será que já está contemplado, tem que revisitar todos os contratos, não precisa. O jurídico é muito importante, mas enfim, o que a gente está colocando aqui é que esse tipo de treinamento seja feito de uma forma também customizada para cada empresa, né? Aqui eu estou dando um apanhado geral de tudo, mas penso que um treinamento em company, uma discussão em company sobre a sua realidade, sobre os seus contratos, sobre a sua formação de preço, seja bem importante. Então, conte também com a PPIC. A gente também pode ajudar vocês nesse desafio, na construção desse projeto, para poder identificar todas essas variáveis que eu estou comentando. Bom, aqui eu fecho um pouquinho esses exemplos numéricos de formação de preço e custo e dou um passo além, mas agora a gente vai falar um pouquinho de obrigação acessória. E rapidamente. Obrigação acessória, nós temos pouca regulamentação em relação a isso. Nós temos a previsão de emissão de nota fiscal dentro da lei complementar, mas ela não traz os contornos, ela não traz os pontos específicos, ela não fala de emissão de nota fiscal sobre adiantamento de recursos. Então, não enfrenta tudo isso, tá? O que nós temos é que foi publicado agora recentemente, em março, os primeiros layouts, né? Nós já temos layout da nota fiscal eletrônica sendo alterado. Já está previsto um cronograma, onde entra em fase de teste a nota fiscal eletrônica com esse novo layout, já em 1º de julho, e a gente tem a implantação em produção a partir de 1º de outubro de 2025. Então, o que nós temos do ponto de vista acessório, principalmente de documento fiscal, é o layout já da nota fiscal eletrônica. Mas eu não gostaria de chamar a atenção só disso. Eu gostaria de destacar que esse tributo, voltando para o começo, lá para o primeiro, segundo slide que nós tivemos, lembre que esse tributo vai incidir sobre uma base muito mais ampla. Então, IBS e CBS vai incidir sobre locação, vai incidir sobre aspectos relacionados à tecnologia, sobre direitos. Então, nós estamos falando de transações imóveis, então os imóveis, bens móveis e imóveis, né? Todas essas transações passam até a incidência de IBS e CBS. E nem todas essas transações hoje são acobertadas com documento fiscal. Isso não está claro. Da forma que está previsto, todo mundo vai estar sujeito à nota fiscal. Então, se eu faço hoje uma locação de máquinas, equipamentos ou de bens imóveis, o contribuinte não emite nota fiscal para isso, porque não está sujeito a ISS nem ICMS, então ele não emite nota fiscal. Agora, da forma que está disposto, esses contribuintes vão ter que se habituar a emitir nota fiscal. Será que eles estão atentos a isso? Será que as operações com imóveis, as incorporadoras, estão atentos a isso? Então a gente vai ter um leque muito maior de atividades e empresas que vão estar sujeitas às notas fiscais eletrônicas. Por enquanto nós não temos nenhuma dispensa nesse sentido, isso preocupa um pouquinho. Agora a gente encerra então esse item também, rapidamente passamos por ele, mas vamos falar um pouquinho também das importações. Vamos falar um pouquinho de como funcionam as operações de importação e na sequência a gente vai para as exportações, tá? Importação, como eu falei para vocês, está sujeito também a IBS e CBS. Assim como já funciona hoje para ICMS, assim já funciona hoje para PIS e COFINS. Não mudou tanto assim. O que está previsto é que o contribuinte passa a ser, ou será, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, não tem dúvida, você pessoa física, se estiver importando alguma coisa, você é contribuinte de IBS e CBS, ok? Importando que eu digo, lógico, trazendo alguma coisa do exterior. Então a legislação fala, o IBS e o CBS, eles incidem sobre a importação de bens ou serviços. Então, de novo, importação de bens com aquele conceito amplo de bens que eu falei para vocês. Realizada por pessoa física ou jurídica ou entidade sem personalidade jurídica. Ainda que não escrita no cadastro de IBS e CBS. E eu falei um pouquinho para vocês, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que eu falei de hipóteses de compra via plataforma digital, se for via e-commerce, como que vai funcionar todo esse controle em relação a isso.
Depois, na sequência aqui, eu vou falar... Então, nós temos a incidência de IBS e CBS na importação de bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. Bom, quando a gente olha um pouquinho para a regulamentação que trata de bens imateriais e serviços, então vamos deixar os bens materiais de lado um pouquinho, tangível, e vamos começar a olhar um pouquinho para bens imateriais e serviços. Neste caso, a gente tem uma mudança bem significativa do conceito de quando eu tenho ou não o fato gerador desses tributos. Então, a legislação fala que considera-se importação de serviço ou bem imaterial o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, cujo consumo ocorra no país. E aí vem uma definição, cujo consumo aconteça no país, e vem a definição do que é consumo. Então, consumo, considera-se consumo a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Eu estou falando tudo isso porque até então nós temos toda uma discussão quando envolve serviços principalmente, porque a gente olha a questão de resultado, onde se verifica o resultado do serviço, e nós tivemos anos de discussão sobre o conceito de resultado, e depois de muito esforço a gente ainda tem alguns temas que são controversos, mas de novo, tivemos uma mudança de legislação, tivemos uma mudança de conceito, que talvez a gente vai cair no mesmo buraco, porque a legislação agora fala em consumo, desde que consumido no país. E consumo é fruição. O termo consumo no país e fruição no país ajuda, responde bastante questões que são mais difíceis de interpretar, mas ainda assim traz alguns pontos que eu penso que merecem um melhor endereçamento. Então, até coloquei aqui alguns exemplos de consumo, né? Então, na minha opinião, né, hospedagem no exterior. Se você foi para o exterior, um empregado de uma empresa foi para o exterior, se hospedou no exterior, eu entendo que, neste caso, o consumo não aconteceu no país. Então, eu tive a fruição de uma hospedagem no exterior. Então, logo, eu não vou ter incidência de IBS e CBS. Agora, um outro ponto para reflexão. E se eu for até o exterior e realizar um procedimento estético? Então, saí do Brasil, fui até o exterior, passei por um procedimento estético e voltei ao Brasil, já beneficiado por esse procedimento estético. Onde foi o consumo dessa operação? Foi no exterior, onde eu passei pelo procedimento estético? Ou foi no retorno, onde eu vou tocar minha vida dali em diante? Então, é um ponto que já traz algum tipo de controvérsia. Aqui são exemplos que eu estou colocando. E se a empresa pagar ou contratar uma palestra no exterior? Pega algumas pessoas, coloca no avião da empresa, vai assistir uma palestra no exterior, absorve um conhecimento e volta. Onde foi o consumo, a fruição desse serviço? Foi no exterior, no momento que eu absorvi, que eu tive acesso a esse conhecimento? Ou foi no retorno, uma vez que eu absorvi esse conhecimento e vou desenvolver isso nas minhas atividades do dia a dia empresarial? Então, coloquei aqui alguns exemplos para falar, olha, o termo consumo, legal, penso que é até melhor do que resultado. Falar que isso é a fruição, legal, também resolve e está em linha com o que a gente já vinha discutindo, com definições que a gente tinha até então. Mas ainda não resolve todo o tema. Então vamos ver se o regulamento esclarece ou se a gente vai estar sujeito de novo a uma série de consultas interpretativas da administração tributária em relação ao assunto. Bom, considera-se ainda importação de serviço a executada no país, e assim esse comando também gera dúvida, e outras hipóteses relacionadas a bem imóvel ou imóvel localizado no país. Então, nesses casos, sim, eu tenho aqui, por óbvio, a fruição acontecendo em território nacional, então eu tenho IBS e CBS. Que mais, pessoal? Os bens imateriais, inclusive direitos e serviços cujo valor aduaneiro seja incluído no valor aduaneiro dos bens materiais. Aqui é importante, né? Porque nós temos muita discussão hoje, quando eu importo uma máquina e o software dessa máquina, como que funciona, né? Então, aqui também esse tipo de situação não tem mais esse conflito, né? Porque tudo passa a estar sujeito ao IBS e a CBS. Então, se eu tenho uma máquina e dentro dela está embarcado um software, agora não faz mais tanta diferença para a gente. Fato gerador local de recolhimento de tributo é igual ao que vale para a regra geral de IBS, quando a gente fala para importação. Quando a gente fala de bens, ainda estou no bem imaterial e serviços, a base de cálculo é o valor da operação. Então, não tem nenhum gross up, não tem nada por dentro. Isso também é uma simplificação, porque hoje, quando a gente tem importação de serviço, nós temos PIS/COFINS na importação de serviço, nós temos ISS na importação de serviços, nós temos ISS retido na fonte,
na importação de serviços e nós temos também gross-up de tributos. Então tudo isso morre, fica mais simples também a base de cálculo de IBS e CBS na importação de serviços e bens e materiais. E paguei na importação, tenho direito a crédito, é um tributo não cumulativo, então o que eu pago na importação é uma mera antecipação do imposto que eu vou ter na minha operação subsequente. Aqui está previsto também que se o não residente estiver pelo país, ele não é considerado contribuinte desse imposto. Eu acho que isso... algumas pessoas vêm de fora e perguntam isso para a gente, então acho que é válido sim. E a gente entra então no capítulo que trata de bens materiais. Então falei de imateriais e serviços, agora materiais, aqueles que são mais tangíveis. Faturador é a entrada do bem de procedência estrangeira, então se eu tenho a entrada de um bem, importação, eu tenho faturador. Tem uma série, tem uma listinha de hipóteses que não constitui faturador. Essa listinha é muito parecida com o que a gente já tem hoje, tá? Então, se eu tiver algum tipo de devolução, por exemplo, exportei, está voltando, o retorno ao país não é considerado uma importação, é uma anulação da operação anterior. Então, não tenho, por exemplo, IBS e CBS. Eu não vou passar aqui e ler a listinha toda para vocês, pessoal, mas tem uma série de hipóteses. Se eu tiver uma importação a título de reposição de peças defeituosas, de garantia, se eu tiver alguma operação envolvendo exportação temporária, a gente vai ver que esses regimes foram mantidos, né? Mas se eu tiver algum tipo de situação como essa, troca de produtos, entrada no Brasil por equívoco, são situações que a gente já está bem acostumado, são bem específicas, que estão previstas também, foram lembradas e foram acomodadas na legislação. O momento da apuração do IBS e CBS na importação de bens materiais é o despacho para consumo. Então isso também já vale em regra geral, mas também está previsto na legislação a possibilidade do contribuinte antecipar isso para o momento da emissão da DI. E aí fecha do ponto de vista de um ciclo de fechamento de tributos, de obrigações acessórias, que é a vida real, que é como funciona na prática, eu ter o pagamento ali de forma concomitante à elaboração da declaração de importação. Mas está previsto que o fato gerador é o despacho para consumo, tá? Acho que aqui a gente entra numa discussão mais acadêmica de postergação ou não, ou de diferença temporal entre um e outro. Local da importação. Então aqui é o local para onde é devido o tributo. Isso daqui também é uma mudança radical para quem trabalha com comércio exterior. O tributo, principalmente o IBS, né, para o CBS é federal. O IBS ele é devido para o local da entrega dos bens ao destinatário final. Ou seja, não é mais devido no local onde foi feito o desembaraço aduaneiro. Ou seja, pouco importa se você tem um estabelecimento no Espírito Santo que goza do Invest. Por quê? O imposto não vai ser devido para o Espírito Santo, vai ser devido para o local de destino, do destinatário final dessa mercadoria. Então, e outro, esses portos incentivados, salvo alguma mudança na legislação, vão deixar de existir. Então, pouco importa você querer falar que o imposto é devido para o Espírito Santo ou o imposto é devido para Santa Catarina. Não faz diferença. Por quê? Porque não vai ter nenhum benefício, não vai ter diferimento na operação. Então, este é um ponto sensível, vai ter o pagamento do imposto. Isso vai impactar o caixa das empresas importadoras, que talvez não estão atentas a isso. Hoje, muitas empresas importadoras que estão em portos incentivados ou aeroportos, estão aplicando diferimento na importação. Agora não, vai ter que pagar. Se a alíquota for de 28%, vai ter que pagar 28%. Vai ter direito a crédito, lógico, mas vai ter que pagar. Então vai ter desembolso. Então isso também muda a lógica. A base de cálculo, quando envolve bens materiais, isso me preocupa. Porque assim, o que eu esperava, até coloquei aqui um comentário, é que eu esperava que fosse o valor CIF. Né? Custo mais frete seguro. Acabou. O valor CIF seria a base de cálculo. Mas não. De novo, aqui para minha surpresa, a base de cálculo do IBS e CBS na importação de bens materiais, ele contempla o imposto de importação, ele contempla o imposto seletivo, ele contempla Siscomex, taxa do Siscomex, ele contempla adicional da Marinha Mercante, CID combustível, se for o caso, direitos antidumping, direitos compensatórios, medida de salvaguarda ou outros impostos e taxas. Está aparecendo na base de cálculo de ICMS hoje isso. Eles colocaram tudo de novo aqui. Então, de novo, não veio uma base de cálculo que é o valor da operação. Penso que aqui vai ter também, eu entendo que aqui também vai ter muito espaço para contencioso, vai ter muito espaço para discussão. Se bem que o tributo pago gera direito a crédito e o acúmulo de crédito gera ressarcimento.
Então, também a gente precisa avaliar se vale a pena judicializar também qualquer tema, porque talvez não faça sentido do ponto de vista financeiro ou o esforço de toda a discussão, considerando uma não cumulatividade plena. Se a não cumulatividade plena funcionar, talvez não faça sentido. Mas o texto, na minha opinião, ele é questionável. Não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS, o próprio IBS-CBS. Só faltava ter o tributo por dentro de novo. Não compõe também o IPI, não compõe o ICMS e não compõe o ISS. Então, quando a gente conviver com todos esses tributos, a gente não vai ter essa composição. Conversão em moeda nacional, a conversão está claro que vai utilizar as mesmas bases de conversão que já funcionam para o imposto de importação. Então, mesma base de taxa de câmbio, mesmas datas que são definidas para imposto de importação. Alíquotas são as mesmas, então uma vez definida uma alíquota de 28 que ainda não foi definida, vai valer tanto na venda quanto na importação, nós vamos ter a mesma alíquota. Sujeito passivo, agora eu estou no capítulo então, estou na página 78, sujeito passivo de importação de bens materiais. Quem é o sujeito passivo? É o importador. Tem aqui outras regras menos relevantes, mas é o importador. O importador é o sujeito passivo responsável pelo pagamento do tributo. Exceto, e aqui foi bem legal eles terem colocado e deixado claro, exceto na operação de importação por conta e ordem. Neste caso, que eu tenho uma importação por conta e ordem, onde eu envolvo uma trade company, neste caso está previsto que o fato gerador acontece e a sujeição passiva é do adquirente. Então, o adquirente e não a trading é que é responsável, que é o sujeito passivo por essa operação. Lógico, o adquirente paga o tributo e gera direito ao crédito. Ok? Então, meio que já é assim hoje também quando a gente olha para PIS e COFINS. Aí, se for uma importação por encomenda via trade company, vai ser o importador, vai ser a trade company. Então, o texto esclareceu isso para a gente. Como eu comentei, o tributo pode ser pago, então, no momento do registro da DI. Isso é uma forma de antecipar um pouquinho e ter uma maior celeridade no fechamento da DI. E eu tenho a não cumulatividade plena, exceto o uso e consumo pessoal, né? Exceto se eu estiver importando um vinho para consumo ali da empresa, tal, de algum evento. Isso não dá direito a crédito. Agora, se for, tudo aquilo que não se enquadrar na não cumulatividade plena dá direito a crédito. Isso é bem relevante também, tá? Porque impacta hoje as empresas que estão, de novo, no lucro presumido. Se a empresa hoje está no lucro presumido, e, por consequência, sujeito à cumulatividade de PIS e COFINS, essa cumulatividade não se aplica às importações. Então, nós temos hoje empresas que importam, que são lucro presumido, que pagam PIS e COFINS na importação com a alíquota cheia e que esse PIS e COFINS não é um tributo recuperável, porque na saída ele está sujeito à cumulatividade, sem direito a crédito. Essas empresas vão ser, de certa forma, beneficiadas, porque elas vão continuar pagando o tributo na importação, só que tudo vai dar direito a crédito. Então, para as empresas importadoras que estão no lucro presumido, este mecanismo tende a ser um pouco mais benéfico, porque passa a recuperar um tributo que hoje não é permitido. Mas, por outro lado, também na saída paga 3,65, que agora vai pagar a alíquota cheia também, assim como qualquer contribuinte, como eu comentei para vocês. Vai ter que fazer conta para ver também se vale a pena. Rapidamente, pessoal, em relação às exportações, nós temos aqui previsto, como eu falei para vocês algumas vezes, né, as exportações gozam de imunidade, então não vai ser tributadas as exportações de bens, materiais, bens e serviços, assegurado o direito ao crédito decorrente da não cumulatividade. Então, um ponto bem legal, foi objeto de muita discussão, foi prometido, previsto que os exportadores vão ter direito à manutenção dos créditos, esses créditos vão ser objeto de, se caso acumulado, vão ser objeto de ressarcimento. Espero que isso dê certo e que funcione desta forma. Quando a gente olha para exportação de bens materiais e imateriais, de novo eu tenho a definição ou vincula a questão do consumo. Então, o mesmo texto que a gente encontra na importação, a gente encontra na exportação. Então, considera essa exportação de serviço ou bem material, inclusive direitos, o fornecimento para residentes ou domiciliado no exterior e consumo no exterior. Então, se eu estou fornecendo um serviço ao exterior, eu preciso identificar se aquele serviço foi consumido no exterior para aí sim ser caracterizado como uma exportação. O texto é bem parecido e as controvérsias que eu coloquei também entendo que são bem parecidos.
A legislação também traz uma listinha do que se considera exportação. Eu destaco aqui principalmente a questão de intermediação de negócio, intermediação na distribuição de mercadorias e prestação de serviços que estão vinculados à exportação. Tudo isso também é considerado exportação. Tem mais uma listinha, eu não vou ficar lendo porque seria um texto bem extenso, mas são pontos bem específicos, aspectos bem pontuais. Para fechar, pessoal, comercial exportadora. Então, a gente continua tendo a previsão da comercial exportadora. O que isso significa? Uma empresa no Brasil vende para outra empresa que tem a característica de ser uma comercial exportadora e essa adquire o produto com a finalidade de exportação, com o compromisso de exportar tudo isso. Isso continua previsto na legislação. Então, a venda para uma comercial exportadora também goza de imunidade, também mantido o direito ao crédito. O que chama atenção aqui, pessoal, são algumas regrinhas novas que nós temos para a comercial exportadora. Então, nós temos aqui a previsão de que para ser suspenso esse pagamento de imposto, IBS, CBS, essa comercial exportadora ela precisa ser certificada no programa OEA. E a gente tem visto que é um ponto bem sensível e bem difícil conseguir ter essa certificação junto ao programa OEA. Então, uma pergunta é, se você é uma comercial exportadora ou se você está trabalhando ou vendendo para uma comercial exportadora, ela já possui o certificado no programa OEA? Vai ser um ponto mandatório. Ela também vai ter que ter um patrimônio líquido superior a R$1 milhão. Aí acho que a maioria das comerciais exportadoras tem. Ou, uma vez, o valor do total dos tributos suspensos na transação. Então, isso também pode ser mais um desafio para a empresa comercial exportadora. Fora isso, ela vai ter que ter uma opção formal no DTE, de acordo com a legislação que vai ser tratada em relação ao assunto. Vai ter que manter a escrituração contábil e em meio digital e estar regular em relação aos entes federais, federal, estadual e municipal. Então, a empresa tem que estar regular do ponto de vista fiscal, ter uma escrituração contábil em dia, exercer a opção por ser uma comercial exportadora, ter um patrimônio líquido definido de R$1 milhão ou o valor dos tributos e também ser certificada pelo programa OEA. Aqui, então, uma empresa brasileira vende para uma empresa comercial exportadora que, por sua vez, exporta o produto. O que mais veio previsto para a comercial exportadora? De novo, veio previsto que a empresa brasileira, quando faz a venda, não pode entregar esse produto no estabelecimento da comercial exportadora. Ela precisa entregar esse produto já direto no recinto alfandegado. A gente já tem essa previsão para a IPI e ela volta a ser replicada para a IBS e CBS. Então, na exportação, não posso entregar. Eu tenho que entregar direto já no recinto alfandegado para direto ser exportada. De novo, a gente tem a manutenção, assim como tem para ICMS, para PIS e COFINS, a gente tem um prazo previsto também de 180 dias para essa exportação acontecer. Então, também está previsto. Só que quem fica responsável por esses tributos, caso passe o prazo de 180 dias, é a empresa comercial exportadora, e não a empresa que fez a venda para a comercial exportadora. Ela fica responsável por isso. Para fechar, estou chegando aqui no final, pessoal, das exportações, mas para fechar, está mantido sim o regime de admissão temporária, está mantido sim o regime de drawback suspensão, tá? Para IBS e CBS nós não vamos ter outro tipo de drawback, não vai ter o restituição, não vai ter o drawback isenção, até porque pensando numa não cumulatividade plena isso não faria tanto sentido. Então está previsto e está previsto que o regulamento que virá vai tratar dos detalhes e dos contornos ou das regras específicas para admissão temporária e drawback. Com isso eu fecho aqui então a parte de exportações e na sequência a gente parte para análise de bens de capital.